Bem, queridos alunos, estamos aqui de volta para nossas aulas, curso livre de formação teológica no livro número 5, que aborda do tema geral Teologia Bíblica, com uma visão panorâmica a respeito do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Estamos agora nessa visão panorâmica do Antigo Testamento. Este curso é promovido pelo CETAD, Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém, e pelo PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada da Igreja Mãe da Assembleia de Deus em Belém. Eu sou o professor George Fernandes e estamos agora ministrando essa disciplina. Estamos iniciando aqui a nossa segunda aula dessa disciplina. Agora entrando, você que está nos acompanhando aí com seu livro-texto, a partir da página 12 do livro, nós vamos começar agora essa visão panorâmica de livro por livro do Antigo Testamento. Vamos fazer uma viagem assim pela composição, pela estrutura dos 39 livros. Vamos dividir em blocos por características de bloco das séries de escritos, onde é estruturado os 39 livros. Será o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros dos profetas, sendo dividido em profetas maiores e profetas menores. Vamos iniciar agora essa viagem pela estrutura dos livros do Pentateuco, que compõe o Pentateuco, como o próprio nome diz, Penta vem de 5, dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O livro de Gênesis, que é o primeiro livro, é o começo de toda a teologia, de toda a revelação de Deus. Deus começa no livro de Gênesis, as origens, o livro das origens. Ele vai começar a narrativa de toda a história da revelação. Deus resolve se revelar para Moisés ali na Península do Sinai, no Monte Sinai. Então Deus começa a revelar a Moisés a história da salvação. Então Moisés começa a registrar aquilo que Deus vai revelando a ele, e assim começa a composição de toda a Bíblia, dos 66 livros, começando pelo primeiro livro, o livro de Gênesis. Os principais conceitos de Deus como um ser supremo, onipotente e extremamente sábio são introduzidos nesse livro. Gênesis oferece também um tratamento teológico às questões como, por exemplo, a origem do mundo, a origem do homem, a origem do pecado, os problemas da queda do homem, que vivia no estado de graça, e depois ele entra no pecado e ocorre a queda, entra através da queda de Adão, o primeiro pecado no mundo. Imediatamente Deus estabelece ainda em Gênesis um plano de redenção, depois o julgamento pelo erro e a providência divina. Então, o livro narra também como um remanescente da raça humana foi providenciado, poupado e preparado de tal maneira a permitir o crescimento do plano de redenção, do plano de salvação, sob a direção direta do Pai para toda a humanidade. Esses são alguns aspectos teológicos, propostas teológicas do livro de Gênesis, o primeiro livro. Do ponto de vista literário, Gênesis é considerado uma das grandes obras literárias de todas as épocas, de toda a humanidade. O seu escritor descreve as atividades de Deus como guia da criação e da história de maneira vigorosa. As histórias individuais dos personagens que envolvem ali a narrativa de Gênesis são verdadeiras obras-primas de narrativas interessantes e intensas. São entrelaçados de maneira inteligente, não prejudicando a unidade do tema. O livro segue um plano lógico e, em geral, evita detalhes desnecessários. O livro de Gênesis ele é bem objetivo, Ele vai direto ao ponto, não fica dando rodeio nem grandes textos, grandes histórias. Cada personagem é tratado de forma bem objetiva, aquilo que Deus quer nos ensinar. Lembrando que a Bíblia não é um livro científico, um livro histórico, apesar dela conter esses temas todos, mas o objetivo principal da Bíblia é revelar Deus à humanidade. Então Deus vai direto ao ponto, ele vai revelando e Moisés vai registrando aquilo que é absolutamente necessário para que o homem entenda como tudo começou, para que o homem entenda qual era a proposta de Deus para o homem como um ser criado por Deus, quais eram as orientações,
qual era o manual que Deus estava deixando para que o homem seguisse, para que o homem atingisse seus objetivos diante da presença de Deus. E descreve tudo aquilo que foi acontecendo de forma bem objetiva, de forma bem direta. Então ele segue essa ordem lógica. Seus personagens são apresentados não como figuras mitológicas, não como mitos, mas como fatos reais, fatos históricos. Como eu falei, a Bíblia não é um livro de história, não é um livro de arqueologia, não é um livro de geografia, não é um livro de economia, é um livro de religião, um livro de teologia. Que a proposta fundamental é revelar Deus à humanidade. Mas durante essas narrativas apresentam esses temas também, né? Contém história, contém relatos, contém biografias, contém vários outros gêneros literários, porém não é o objetivo principal de Deus revelar essas coisas, e sim revelar a sua teologia, né? Aquilo que ele pretendia trazer ao homem para que possamos entender a nossa origem, entender o nosso propósito de estar aqui neste mundo, nesta terra, aquilo que nós erramos no começo e aquilo que deverá ser feito para corrigir esses erros e para obter a redenção de Deus. Esses personagens são apresentados como seres humanos reais, né? Como eu falei, passíveis de falhas e de virtudes. O escritor do livro de Gênesis observou a vida de duas perspectivas. Pelo lado exterior, foi observado por ele o que considera como coisas materiais. Pelo lado interior, foi considerado pelo escritor o que considerou como desejo, ambições, alegrias, tristezas, amor, ódio e etc. É aquilo que as coisas que ocorrem no universo material das coisas, que ele vai vendo e vai relatando, e também o lado interior, né, do sentimento da pessoa, das emoções da pessoa, dos personagens. Os assuntos tratados no livro de Gênesis incorporam uma rara combinação do simples com o complexo, como, por exemplo, temas vitais para o homem envolvendo suas mais profundas necessidades e aspirações. São tratados no livro de maneira simples, quase infantil às vezes, tornando esse fato importante no sentido de que a mensagem do livro pode ser absorvida até mesmo pelos menos instruídos. Então a linguagem é acessível a todas as pessoas, sejam pessoas simples, humildes, sejam pessoas absolutamente inteligentes, complexas, de um nível de intelectualidade bem alto. A importância literária, portanto, do livro de Gênesis ainda é ressaltada pelas frequentes referências feitas a ele nos outros livros sagrados das Escrituras. Então, vários outros livros que vieram depois, ao longo desses 66 livros que compõem a Bíblia, também registram, repetem, relembram os fatos narrados no livro de Gênesis, como sendo fatos reais, históricos, e que nos auxiliam na compreensão da revelação geral de Deus. Segundo a afirmativa de alguns estudiosos da Bíblia, de alguns biblicistas, Gênesis é o alicerce dos outros livros do Pentateuco. Seria a base para o registro dos outros livros. Essa é uma visão geral do ponto de vista literário. Vamos observar agora o livro de Gênesis do ponto de vista histórico. Os primeiros 11 capítulos de Gênesis tratam da parte cosmológica hebraica da época. É chamado de a história dos começos, ou a história das origens, entendido assim por alguns teólogos. Os períodos de inocência, consciência e governo humano, segundo a visão dispensacionalista, são retratados nesses capítulos como forma de ensinar ao estudante do livro que o homem foi feito totalmente inocente, com o livre-arbítrio para escolher amar. No entanto, com a entrada do pecado através da sua má escolha, foi que Deus, o Criador, inseriu em sua trajetória o período da consciência, a fim de que ele se conscientizasse que a sua escolha foi má diante de Deus. Assim, o homem, buscando sempre escolher o que lhe era prático, preferiu trocar o governo de Deus pelo governo humano, escolhendo reis para reinar sobre eles. No capítulo 12 em diante, o caráter histórico do livro é fortalecido, tornando esses capítulos autênticos, mas entrelaçam a história patriarcal, que são a história dos patriarcas, com o próprio autor. Nem as falhas na história de Abraão, nem os pecados dos filhos de Jacó, dentre os quais os pecados de Levi, o progenitor da raça sacerdotal, foram ocultados. Então Deus, nessa visão histórica do relato do livro de Gênesis, coloca aquilo que seja importante para o homem, tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas, quanto os testemunhos reais, fiéis e verdadeiros,
quantos os erros, equívocos, pecados que começaram a aparecer na humanidade naquele período do Gênesis. Então, só ressaltando que nesse panorama do Antigo Testamento não é uma teologia exegética, e sim uma teologia bíblica. O que significa isso? É que eu não estou interpretando aqui, lendo e interpretando versículo por versículo a Bíblia, como se eu estivesse lendo uma Bíblia de estudo, coisa parecida. Nós estamos tratando da teologia bíblica, ou seja, informações gerais, panorâmicas, do conteúdo teológico da mensagem de cada livro, e não o texto de cada livro, a narrativa em si, ipsi literis, conforme está escrito na palavra de Deus, com o respectivo comentário de cada versículo. Para essa análise exegética, hermenêutica da Bíblia, eu oriento o estudante da Bíblia que faça a leitura diretamente na Bíblia, buscando sempre a presença de Deus para a iluminação do entendimento, para a compreensão do texto, ou mesmo usando de uma boa Bíblia de estudos para que faça esse estudo versículo por versículo da Bíblia. Inclusive há comentários bíblicos diversos, mas há comentários até com a interpretação absolutamente literária do texto, da parte do texto original, inclusive com a interpretação de alguns termos nas línguas originais, grego, no caso aqui do Antigo Testamento, hebraico, porque a língua hebraico e aramaico foram as línguas em que foram escritos todos os livros do Antigo Testamento. Então é importante ao estudante ter essa visão genérica, geral do livro, mas é sempre bom fazer aquela leitura diária daquele livro ou de uma série de livros, tendo como base de estudo, de referência, como ferramenta, comentários bíblicos, versículo por versículo, ou mesmo bíblias de estudos. Inclusive nós indicamos 2 bíblias de estudo, para os alunos, para que vocês possam ter uma Bíblia mais didática e mais enciclopédica, que a gente fala, que é contendo várias informações e explicando detalhadamente cada versículo daquele texto sagrado. No nosso caso aqui, estamos fazendo uma teologia bíblica. Vamos agora começar essa teologia bíblica, essa visão do livro do Êxodo, que é da continuidade da narrativa iniciada em Gênesis. O título Êxodos vem de uma palavra grega que significa saída ou partida. Refere-se à poderosa libertação de Israel efetuada por Deus, tirando-os da escravidão do Egito e a sua partida daquela terra como povo de Deus. O propósito do livro de Êxodo, que ele foi escrito para que tivéssemos um registro permanente dos atos históricos e redentores de Deus, pelos quais Israel foi liberto do Egito e organizado como uma nação escolhida. Também foi escrito com um elo extremamente importante da autorrevelação geral e progressiva de Deus, que culminou na pessoa de Jesus Cristo e também no registro do Novo Testamento, que são a continuidade da revelação já propostas por Deus desde o Antigo Testamento, desde o primeiro livro. Se você vê ali a questão no livro de Gênesis, bem no início do livro de Gênesis, vamos ver aqui na nossa Bíblia, Gênesis 3:16. Nós estamos no livro de Êxodo, porém eu vou fazer uma leitura retrô do Gênesis 3:15, que diz assim: após a queda de Adão, Deus diz assim para ele: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto é chamado pelos teólogos de o proto-evangelho, ou o início do evangelho. Evangelho significa boa notícia de salvação. Então, ali nesse texto, Deus, imediatamente após a queda, Deus já começou o plano de redenção, o plano de salvação, que é dizer que da origem da mulher, da semente dela, do filho da mulher, viria aquele que iria ferir a cabeça de Satanás, que iria trazer ao homem a destruição do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Toda essa narrativa que começa em Gênesis foi com esse propósito ao longo de todos os livros vamos ver essa presença de Cristo em todos os livros da Bíblia. Todos os livros da Bíblia. Já estudamos isso em bibliologia. O panorama do livro de Êxodo, o livro começa com a descrição do sofrimento do povo que descendia de Jacó, do Egito, tais como a opressão, a escravidão, infanticídio, e termina com a presença, o poder e a glória de Deus manifestado no tabernáculo, no meio do seu povo já liberto, ainda ali no deserto, caminhando para Canaã. Pode-se dividir o livro
em 3 partes, que serão, a saber, do capítulo 1 até o 14, do capítulo 16 ao 18 e do capítulo 25 ao 31. Essas são as 3 partes de divisão geral do livro de Êxodo. Do capítulo 1 ao 14 revelam Israel no Egito, oprimidos por um faraó que não conhecia José, e Deus então redimiu Israel com braços estendidos e com grandes juízos. Entre os eventos portentosos desta parte da sua história estão o nascimento de Moisés, sua preservação e preparação, a chamada de Moisés na sarça ardente, as 10 pragas que vieram sobre o Egito, a primeira Páscoa, a travessia do Mar Vermelho. O êxodo de Israel para fora do Egito é declarado em todo o Antigo Testamento, a mais grandiosa experiência de redenção do antigo concerto, da antiga aliança. Dos capítulos 16 a 18, esses capítulos descrevem Israel no deserto, ao caminho do Monte Sinai. Deus guiou seu povo, redimindo por meio de uma nuvem e uma coluna de fogo, e proveu maná, codornas, água, exercitando assim seus redimidos a andar pela fé, pela obediência. Os capítulos seguintes, 19 a 40, é a última parte, registra Israel no Monte Sinai, recebendo de Deus a revelação que a abarcou. Recebeu o concerto no capítulo 19, o decálogo, os 10 mandamentos, capítulo 20, a construção do tabernáculo e as orientações dos sacerdotes, capítulo 25 a 31, e o livro termina com o tabernáculo inaugurado e transbordando da glória de Deus, com o Shekinah de Deus presente em pleno deserto. Então, o livro de Êxodo, em geral, ele demonstra para nós o poder de Deus de nos libertar, de nos trazer a redenção. O Êxodo é símbolo, uma tipologia da nossa salvação, porque vivíamos presos, escravizados nos nossos erros e pecados, e fomos libertos, retirados dessas trevas para a luz na pessoa de Jesus Cristo. Então, essa mensagem do Êxodo que chega até nós hoje, Deus nos libertando da escravidão dos ímpios, dos egípcios ali que massacravam e oprimiam os hebreus, e Deus se revela a Moisés e o chama para tirá-los dali, daquela escravidão. Então, isso são tipologias, são elementos que vai se cumprir em nossa vida através da pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Vamos agora para o terceiro livro do Pentateuco, que é Levítico, que está estreitamente ligado ao livro de Êxodo, porque após o estabelecimento do tabernáculo, da revelação de Deus através dos mandamentos, Deus aí começa a fazer a orientação com relação a uma série de leis morais, de leis civis, de leis sociais, vários aspectos de orientações acerca dos mandamentos de Deus para a vida dos hebreus, dos judeus, ali no deserto, durante a caminhada do deserto, e que ficariam notarizados para nós até os dias de hoje, para a nossa utilização. O livro de Levítico contém as leis que Deus deu a Moisés durante os 2 meses entre o término do tabernáculo e a partida de Israel para o Monte Sinai. O título Levítico deriva não da Bíblia hebraica, mas das versões em grego e latim. Esse título poderia levar alguém a julgar que o livro trata somente do sacerdócio levítico. O caso é diferente, pois boa parte do livro relaciona-se com Israel, considerado como o esqueleto do plano de salvação. É através do povo de Israel, através do povo hebreu, que viria o Salvador ao mundo, que salvaria não só a Israel, mas toda a humanidade. Todos os homens do planeta são salvos única e exclusivamente na pessoa de Cristo. Mais de 50 vezes o livro declara que seu conteúdo encerra as palavras e revelação que Deus deu diretamente a Moisés para Israel, as quais Moisés reduziu à forma escrita que está no livro de Levítico. Jesus fez referência a um trecho de Levítico e atribuiu a Moisés. Está registrado em Marcos, capítulo 1, versículo 44, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aí nós vemos Jesus informando que essas leis, essas normas estabelecidas por Deus, foi escrita por Moisés.
O apóstolo Paulo também refere-se a um trecho deste livro ao afirmar o seguinte em Romanos 10, versículo 5, que diz assim: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Então Moisés descreve dizendo. Então Paulo está atribuindo aqueles escritos do Levítico ao Moisés, que é o escritor desses primeiros 5 livros da Bíblia. Os críticos que atribuem Levítico a um escritor sacerdotal da época e não a Moisés, muito posterior, rejeitam a autenticidade e testemunho bíblico. Ora, o próprio Senhor Jesus disse que Moisés escreveu, Paulo diz que Moisés escreveu, e vários outros personagens importantes. O próprio Senhor disse, então Moisés foi o escritor. Então cai por terra qualquer argumento que tire essa autoria mosaica para os livros do Pentateuco, os 5 livros. Vamos ver agora aqui um panorama do livro de Levítico. Levítico apresenta 2 temas principais: a expiação e a santidade. A expiação, a teoria de que alguém morre para a salvação de outra pessoa. É o princípio da redenção, que nós estudamos isso já. A doutrina da expiação: era necessário que Jesus morresse, fosse expiado, seu sangue fosse derramado, para que nós, pela aliança do sangue de Jesus, tivéssemos a salvação. Nós estudamos essa questão da expiação com detalhes na disciplina soteriologia e cristologia. Então Levítico apresenta esses 2 temas principais: a expiação e a santidade. Alguém precisava sacrificar por nós, nós precisaríamos manter a santidade em nossas vidas, porque Deus é santo e é necessário que todos sejam santos. É dividido em capítulos, do capítulo 1 ao 16, capítulo 17 ao 27. Os capítulos de 1 até o 16 mostram o provimento de Deus para a redenção do pecado e para desfazer a separação entre o Senhor e a humanidade, em consequência do pecado que houveram. Então começa essas instruções de Deus. Os sacrifícios vicários do Antigo Testamento cobriam temporariamente o pecado, mediante o sangue do animal que era derramado em seu favor, até o dia em que Cristo morresse como um sacrifício perfeito e definitivo em nossas vidas para tirar o pecado do mundo. Esse é a expiação que Cristo proporcionou a nós, através da sua morte. Dos capítulos 17 até o 27 apresenta uma série de normas práticas que pelo qual Deus chamava o seu povo à pureza e à vida santa. O mandamento reiterado por Deus era este: que santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. O Levítico termina com uma admoestação dada por Moisés e com orientações a respeito de certos votos especiais. É um livro, eu diria assim, sacerdotal, que traz para nós admoestação. Admoestar significa motivar, significa orientar, dar as diretrizes para serem seguidas. Então esse é um aspecto importante do livro de Levítico. Muitos acham o livro Levítico e Números muito cansativos, mas são muito importantes. Eu tenho feito análises assim do livro de Levítico, observando aqueles rituais de sacrifícios e tudo, na perspectiva de como o povo deve fazer a obra de Deus. Nós devemos viver olhando para esse passado do Antigo Testamento, que nos mostra da seriedade que é servir ao Senhor, da dedicação das nossas vidas, da dedicação dos nossos tempos, dos nossos afazeres, dos nossos pertences, dos nossos bens. Tudo que nós temos, nós acabamos sacrificando para Deus, louvando a Ele, porque Ele tem nos dado todas as coisas. Então essa é a mensagem de Levítico, onde nós não podemos viver de qualquer maneira, não podemos viver conforme a nosso próprio entendimento, conforme a nosso próprio desejo de ser, mas devemos viver buscando sempre entender que Jesus morreu por nós, buscando sempre estar santo, estar próximo do caráter de Deus, porque Ele nos criou para sermos a sua imagem e a sua semelhança, e não para sermos diferentes e não darmos um testemunho dessa semelhança de Deus em nossas vidas. Essa é a mensagem principal de Levítico, que eu tenho aprendido muito fazendo esses estudos que tenho feito versículos por versículos nesses livros do Pentateuco. Características especiais do livro: tem 4 características principais que marcam o livro de Levítico.
A primeira, a revelação divina no sentido da palavra direta da parte de Deus é mais patente em Levítico do que em qualquer outro livro da Bíblia. Nada menos do que 38 vezes o livro de Levítico declara que o Senhor falou a Moisés. Então tudo aquilo Deus falou para ele transmitir ao povo e chegou até nós essas orientações. O livro também, segundo o livro, dá instruções detalhadas sobre diversos sacrifícios e a importância da expiação vicária que era feito naquela época através daqueles animais. Hoje nós fazemos em várias outras situações nas nossas vidas. Devemos viver um sacrifício permanente para Deus, buscando atender às necessidades dele, espirituais das nossas vidas, e vivemos uma vida santificada na presença dele. O capítulo 16 do livro é o principal da Bíblia no detalhamento do dia da expiação, a necessidade de entendermos esse sacrifício. Levítico ressalta, por último, quarta característica, ressalta o fato de que o povo de Israel devia cumprir sua vocação sacerdotal, vivendo em pureza moral e espiritual, separado das outras nações e obedientes a Deus, o Deus de Israel. Então, nós devemos viver isso no presente século, nos dias de hoje. Devemos entender que fomos separados do povo do mundo, do povo secular, que somos diferentes. Precisamos seguir as regras, a orientação de Deus e voltarmos para aquilo que Deus quer que nós sejamos, como Deus orientou naquele princípio. Essa é a importância de todo o Pentateuco para nossas vidas. Entendermos e aplicarmos esses princípios que Deus vai falando ao seu povo ao longo desses milênios ao qual a Bíblia foi sendo produzida, inspirada por Deus. Tudo que contém nas Escrituras fundamenta a nossa fé e a nossa orientação para sermos crentes maduros, crentes fiéis a Deus. Essa é uma visão do livro de Levítico e vamos agora começar essa visão teológica, bíblica, o livro de Números, que é também uma continuação do relato de Êxodo. Esses livros todos foram escritos ali naquele período de 12 meses, aproximadamente, e de um ano, em que os hebreus ficaram ali na península do Sinai, no Monte Sinai, ao redor do Monte Sinai, acampados ali, até que depois eles saíssem pelo deserto para a terra de Canaã. Nesse período, todos os livros do Pentateuco foi feito ali, exceto a última parte que narra a morte de Moisés, foi composto e escrito já ali na terra de Moabe, planícies de Moabe, antes deles cruzarem o Jordão para entrarem definitivamente e ocuparem a terra prometida. O livro de Números, como falamos, é uma continuação do relato de Êxodo. Após estar aproximadamente um ano ali no Monte Sinai, período durante o qual o Senhor deu a Moisés o Pentateuco e o modelo do tabernáculo, e estabeleceu com Israel seu concerto, sua aliança, instruindo-os a respeito do conteúdo de Levítico todinho, os israelitas se prepararam para continuar sua viagem à terra que Deus lhe prometera como descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, os patriarcas ali narrados no livro de Gênesis. Pouco antes de partirem do Monte Sinai, Deus mandou Moisés contar todos os homens de guerra. 19 dias depois, Israel partiu de lá, do Sinai, em direção a Cádiz Barneia, nas planícies de Moabe, do lado antes do Jordão, antes de atravessar o Jordão. Em seus 39 anos subsequentes, pelo deserto, o povo passou por esse chamado julgamento no deserto, até quando Deus conduziu toda uma nova geração de israelitas à planície de Moabe, à beira do rio Jordão, lado oposto a Jericó e a terra prometida. Então eles acamparam por um ano ali na base do Monte Sinai, onde foi escrito, como eu já disse, o livro do Pentateuco, e depois, pela rebelião, pelo pecado, Deus fez eles andarem em círculos pelo deserto por 39 anos, até que toda aquela geração que saiu do Egito morresse e entrasse na terra prometida. Apenas a nova geração que passou por todos os estudos, toda a situação do deserto, todos os 39 anos ali no deserto, somando com mais um no Sinai, foram passados ali os 40 anos. Muitas vezes, queridos, é preciso que nós passemos pelo deserto para entendermos o Levítico, para entendermos as orientações de Deus, para entendermos a lei de Deus. Todas as vezes Deus nos prova, nos faz passarmos por dificuldades e retarda nossas bênçãos porque não compreendemos. O profeta Oséias diz que o meu povo se perde por falta do conhecimento e do conhecimento da palavra de Deus. Jesus mesmo confirmou isso nos evangelhos quando disse que: e conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. É a verdade que nos faz caminhar pelo deserto, e nos libertar dos pecados, dos erros, e nos orientar nos verdadeiros caminhos do Senhor para chegarmos à terra prometida que Deus nos reservou até nós. Historicamente, a autoria de Números é atribuída a Moisés da seguinte forma, tá? O Pentateuco judaico e samaritano falam dessa autoria de Moisés para o livro. A própria tradição judaica é confirmada por Jesus e pelos escritores do Novo Testamento. Jesus cita essa autoria de Moisés desses eventos que aconteceram em todo o Pentateuco, não só em Números, mas também nos outros livros. É confirmada pelos escritores cristãos antigos, os primeiros pais da igreja. Nós vimos aqui aquela visão da história do cristianismo em matérias anteriores, vimos a história do cristianismo, vimos aqueles primeiros pais da igreja, a era chamada patrística, onde aqueles homens, os apologistas, os pregadores, confirmavam nos seus escritos, nos seus estudos, que Moisés teria sido autor de todos esses livros do Pentateuco, incluindo no livro de Números. Também confirmamos pelos estudiosos conservadores contemporâneos antigos e pelas evidências internas do próprio livro, que afirma que Moisés escreveu. Não resta dúvidas que Moisés escreveu um diário durante a peregrinação no deserto e mais tarde dispôs o conteúdo de Números em forma narrativa, pois antes da sua morte em 1405 a.C., a prática de Moisés referir-se a si mesmo na terceira pessoa era comum nos escritos antigos e em nada afeta a credibilidade de sua autoria. Então, no próprio texto, há evidências internas de que Moisés escreveu o livro de Números. A mensagem principal de Números é a seguinte: o povo de Deus prossegue avante tão somente por confiar nele, nas suas promessas e obedecer a sua palavra. Embora a travessa do deserto fosse necessária por algum tempo, não era a intenção de Deus que a prova naquele lugar perdurasse a tal ponto que uma geração inteira morresse ali no deserto, porque haviam prevaricado e haviam desobedecido a Deus naquilo que Deus propôs para eles. A curta viagem do Monte Sinai a Cádiz Barneia, que é a planície de Moabe, que é o Israel que deu a terra de Canaã, significou 39 anos de aflição e julgamento por causa da incredulidade deles. Israel foi um povo infiel, rebelde e ingrato para com Deus, apesar dos seus milagres e provisões que receberam. Saiu de forma milagrosa do Egito, mesmo assim, ainda eles tinham uma mente cauterizada pelo pecado. Da mesma forma, hoje ocorre, na igreja, tantos milagres, tantas bênçãos que nós recebemos. Nos primeiros momentos de tribulação em nossas vidas, muitos rejeitam a fé, muitos prevaricam, murmuram contra Deus, muitos até se desviam da fé e começam a caminhar pelo deserto e sofrer. Alguns retornam, se redimem, alguns ficam pelo deserto, ficam pelo mundo. Eu sou capelão e faço capelania prisional e encontro nos presídios muitas pessoas ali que eram crentes verdadeiros e que se por algum momento desviaram e estão ali naquele deserto sofrendo. Alguns se redimem. Nós temos, até como já falamos em algumas de nossas aulas, alguns alunos que saíram do presídio e foram para o CETAD, estudaram e hoje são pastores, teólogos, ensinando, pregando, sendo professores, ministrando a palavra de Deus, porque entenderam a mensagem de redenção e aceitaram essa redenção e saíram do deserto e estão hoje servindo ao Senhor. Então, eles negligenciaram isso, como podemos ver ao longo do livro de Números, como por exemplo, uma murmuração generalizada que surgiu entre o povo após a partida do Monte Sinai. Miriam e Arão falaram mal de Moisés. Israel, como um todo, se rebelou em Cádiz Barneia, na obstinada incredulidade, e recusou-se a prosseguir para Canaã. Corá, com muitos outros levitas, rebelaram-se contra Moisés. Pressionado além dos limites por um povo rebelde, Moisés por fim pecou na sua ira por imprudência, e ocorreu ali naquele momento em que Deus mandou que ele falasse a rocha para que produzisse água, e ele bateu a rocha, e por essa imprudência Moisés não foi permitido por Deus a entrar na terra prometida, mas apenas ele pôde contemplar a terra de longe, do alto do monte, e ver toda a planície do Jordão e toda a área que o povo iria conquistar. Porém, ele não teve a permissão de Deus para entrar na terra prometida por causa da sua imprudência, do seu pecado. Israel adorou ali naquele período a Baal. Todos os israelitas que no incidente de Cádiz Barneia, de 20 anos para cima, exceto Josué e Caleb,
pereceram no deserto. Uma nova geração de israelitas finalmente chegou aos termos orientais da terra prometida, e então ali eles visualizaram a terra. Depois começa o processo de ocupação e conquista da terra de Canaã, já agora sob a liderança de Josué, que nós vamos estudar no livro de Josué, essa ocupação da terra de Canaã. Portanto, de toda a população de 3 milhões de hebreus aproximadamente, calculada pelo próprio livro de Números, registra a contagem. Então eles contaram os homens, que deu 600 e poucos mil homens, porém cada família tinha aproximadamente 4 ou 5 pessoas. Se multiplicar isso, nós vamos obter um montante de aproximadamente 3 milhões de pessoas. 2 a 3 milhões de pessoas provavelmente seria a população de israelitas que saíram do Egito após o cativeiro no Egito. E todas essas pessoas foram padecendo, morreram pelo deserto nesses 39 anos de peregrinação no deserto, entrando por toda a terra prometida. De toda essa população, apenas 2 pessoas, Josué e Caleb, que foram fiéis a Moisés e fiéis a Deus, principalmente, desde o início da saída do Egito até a entrada em Canaã. Então, Josué e Caleb, de todo aquele povo, foram os que entraram na terra prometida. Vamos agora estudarmos o último livro do Pentateuco, para fecharmos essa série do Pentateuco, dessa nossa segunda aula, dessa visão bíblica panorâmica dos livros do Pentateuco e do Antigo Testamento. Vamos falar do livro de Deuteronômio. O Deuteronômio e as suas mensagens. O título Deuteronômio é oriundo da versão grega, o do Antigo Testamento, que foi traduzida para o grego, que é chamada de Septuaginta, conforme já estudamos. Foi uma versão feita por 72 rabinos, escribas, que traduziram, a pedido do rei Ptolomeu II do Egito, a versão grega das escrituras hebraicas e aramaico do Antigo Testamento. Então vem daí esse nome Deuteronômio, que significa segunda lei. O Deuteronômio é como se fosse uma repetição daquilo que Deus já havia falado com eles através do Êxodo, através de Números, através do Levítico, porque essa geração que saiu do Egito passou os 39 anos ali pelo deserto e não teve contato direto com a revelação de Deus. Eles foram nascendo ali e não conheciam profundamente. Então Moisés resolve fazer uma retrospectiva, mais ou menos, uma recuperação, para que eles entendessem ali aquilo que o povo já havia vivido. Então é como se fosse uma revisão, uma repetição da lei. O conteúdo de Deuteronômio consiste nas mensagens de despedida de Moisés, nas quais ele faz um sumário, renovou o concerto entre Deus e Israel, para o bem da nova geração que surgira ali durante os 39 anos no deserto. Todo o povo havia falecido e os jovens, os novos, aquela geração de quase 40 anos no deserto, 39 anos, não conhecia profundamente as histórias que foram vividas desde o Egito pelo povo. O povo tinha chegado ao fim da sua peregrinação pelo deserto e estavam prontos para entrar na terra de Canaã. A nova geração, na sua maioria, não tinha lembrança pessoal da primeira Páscoa, da travessia do Mar Vermelho, porque a primeira Páscoa foi celebrada ainda no Egito, antes da travessia do Mar Vermelho. Nem da outorga da lei no Monte Sinai. Não viram um monte tremendo, não viram aqueles fenômenos todos que ocorreram ali, Deus falando, terremotos, fogo, e Moisés entrando ali. Não tinham visto o Shekinah, da primeira glória do tabernáculo sendo construído. Não tinham vivenciado nada desses milagres originais, embrionários da fé judaica, da revelação de Deus para eles. Então Moisés faz essa recuperação, essa retrospectiva através do livro de Deuteronômio, para que eles entendam bem isso. Eles precisam de uma nova lembrança do conceito de Deus, da lei e da sua fidelidade, bem como uma renovada declaração das bênçãos resultantes da obediência e das maldições da desobediência que contém no livro de Deuteronômio. Enquanto o livro de Número registra as peregrinações no deserto da rebelde primeira geração dos israelitas, abrangendo um período de 39 anos, o livro de Deuteronômio abrange um período talvez apenas de um mês, numa só localidade, nas planícies de Moabe, diretamente a leste de Jericó e do rio Jordão, do oposto ao Jordão. Aí eles vão atravessar o Jordão e entrar já na terra de Canaã e começar a conquista. Depois, essa conquista é conduzida
por Josué, que era discípulo. Deuteronômio, portanto, foi escrito por Moisés e entregue a Israel como um documento do concerto, para ser lido por extenso diante do povo. A cada 7 anos, o livro de Deuteronômio era lido para que eles lembrassem, nunca esquecessem das palavras de Deus, que Deus havia deixado para eles. É provável que Moisés tenha completado o livro pouco antes da sua morte, que ocorreu em 1405 a.C. Sua autoria é atestada pelas seguintes fontes: pelo Pentateuco judaico e samaritano, também citam a autoria de Deuteronômio a Moisés, vários escritores do Antigo Testamento, dos outros livros, profetas e tudo, nos seus escritos, atribuem a Moisés a autoria de Deuteronômio. Jesus também, outros escritores do Novo Testamento também atribuem a Moisés essa autoria, por eruditos cristãos antigos, por eruditos conservadores contemporâneos, também conservam Moisés como autor, pelas evidências internas do próprio livro que falam que foi Moisés que escreveu. O propósito de Moisés, ao proferir seu discurso diante da nova geração de Israel, antes de entregar as rédeas do governo do povo, a direção do povo, a Josué para efetuar a conquista de Canaã, foi exortar e instruir os israelitas a respeito das seguintes coisas: dos atos poderosos, primeiro, dos atos poderosos de Deus e suas promessas contidas nas narrativas anteriores para as outras gerações, e para essa nova geração Moisés agora está orientando isso, recuperando essa mensagem, essa memória recente, seus deveres do povo segundo o conceito, que é fé e obediência a Deus, uma fé inabalável, uma obediência direta a Deus, a sua palavra, a necessidade de dedicarem-se ao Senhor para andarem nos seus caminhos, amá-lo e honrá-lo de todo o coração, de toda a alma, de toda a sua força. Essa é a mensagem principal ali do livro de Deuteronômio. Por isso Moisés repete a lei, para confirmar isso no coração de todos. É por isso que nós estudamos a Bíblia, gente, todos os dias, para que a gente nunca esqueça da nossa fé, das promessas de Deus, dos atos poderosos de Deus, das suas promessas, dos nossos deveres, da aliança que Ele tem conosco, da fé que Ele produz em nossos corações, da obediência a Ele, a sua palavra, a necessidade de nós honrarmos, de nós andarmos nos seus caminhos, de nós amarmos de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. É por isso que até hoje nós lemos a Bíblia todos os dias. Nós estudamos a Bíblia, a Igreja do Senhor estuda a Bíblia todo dia. Todo dia tem um pregador alimentando o povo em qualquer lugar do mundo cristão. Onde há um cristão, há essa ministração, essa lembrança do conceito de Deus, onde se reúnam as pessoas. A cada domingo, a escola dominical, por exemplo, estuda a Bíblia. No mundo inteiro, onde há uma igreja cristã, há um grupo que se reúne para estudar essa palavra, para lembrar essas promessas, lembrar esses conceitos. Algumas características, 4 características especiais que encontramos no livro de Deuteronômio que caracterizam esse livro. Primeiro, ele proveu à nova geração de israelitas prestes a entrar em Canaã o alicerce e motivações necessárias para herdarem a terra prometida. O livro, segunda característica, Deuteronômio é o livro de repetição da lei, na qual Moisés, o dirigente de Israel, já com seus 120 anos de idade, reafirmou e resumiu em forma de sermão a palavra do Senhor contida nos 4 livros escritos anteriores de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Ele resume como se fosse uma pregação, um sermão, todo o conteúdo dos escritos anteriores, para que ele se lembrasse dessas palavras, que se voltasse para essas palavras, que fossem nela e confirmassem tudo aquilo que ele estava repetindo ali, afirmando a ele. Terceiro, é o livro das memórias. Uma demonstração típica de Deuteronômio é: lembra-te e não te esqueças. Essa frase aparece em várias oportunidades ao longo da narrativa do texto deste livro. Lembra-te e não te esqueças. Eu digo para vocês, lembrem-se e não te esqueçam de tudo que Deus faz na vida de vocês. Vocês que estão ouvindo, não te esqueças que Deus fez por ti. Não te esqueças das promessas. Nunca esqueça da promessa que Ele tem para você. Viva essa promessa, busque essa promessa para que ela se realize na sua vida. Por última característica, em vez de apresentar novas verdades, o livro exorta Israel a conservar e obedecer à verdade de Deus já revelada e entregue como sua palavra absoluta e imutável.
Essas são as características do livro de Deuteronômio, das 4 características. Todas essas aqui que nós estamos comentando e estudando, você encontra aqui no seu livro texto e você pode depois acompanhar conosco esse conteúdo. Eu queria finalizar esse estudo dessa primeira parte de panorama do Antigo Testamento, os livros do Pentateuco, que foram Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para fechar essa aula de hoje, essa nossa segunda aula, com uma leitura que eu vou fazer para concluirmos o encontro de Deus e Moisés. No momento em que Moisés sobe ao monte, ele começa a proferir uma série de orientações. Ali está no capítulo 3 de Deuteronômio. Interessante, no início do livro de Deuteronômio, no capítulo 3, esse texto que vou ler a partir do versículo 22. O contexto é o seguinte: Moisés está ali, Deus leva ele ao monte, e ele olha todo o monte, começa a dar as instruções finais para Josué e para aqueles que vão transpor o Jordão e entrar na terra de Canaã. Então ali Moisés faz um discurso muito bom, muito bonito, e diz assim um texto da palavra de Deus. Moisés, lembre-se, está ali com 120 anos, no final da sua vida, e ele lutou muito para conduzir o povo até aquele dia, até aquele momento. Deus havia dito que por causa do seu erro, que ele havia cometido o pecado ali quando nas águas ele não falou a rocha e bateu a rocha, Deus afirmou a ele que ele, por causa disso, ele não entraria na terra prometida, que ele apenas vislumbraria a terra, porém não entraria, apenas entrariam Josué e Caleb. Mas mesmo assim, eu vou ler esse pedido de Moisés a Deus. Diz assim a partir do capítulo 3 de Deuteronômio 3, a partir do versículo 22 até o final do capítulo 3, diz assim Moisés. Ele está orientando o povo e diz a frase final assim: não os temais, se referindo aos cananeus, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Também eu pedi graça ao Senhor ao mesmo tempo, dizendo. Então ele afirma que ele está pedindo graça a Deus, pedindo perdão a Deus, pedindo misericórdia a Deus, e disse assim para o Senhor, capítulo 24: Senhor Deus, já começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há no céu e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo teus grandes feitos. Versículo 25: rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha até o Líbano. Versículo 26. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fale mais deste assunto. Deus disse para ele: basta, não me fale mais deste assunto. Versículo 27. Sobe ao cume do Pisga e levanta teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás deste Jordão. Manda, pois, a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale da fonte de Bet-peor. Essa é a narrativa de Moisés. Ele pediu ao Senhor para entrar. Pela última vez ele pediu. E o Senhor disse: não me fale mais deste assunto, basta, não me fale mais desse assunto. Deus já havia definido, queridos. Deus já havia falado a ele que ele não iria, mas ainda assim ele tentou. Mas Deus confirmou a sua palavra e ele apenas viu. Depois ele faleceu e foi sepultado ali naquele monte. E diz as escrituras que no livro de Deuteronômio, vocês vão ler esse livro com certeza, diz que o corpo dele foi sepultado em um lugar não identificado. Talvez cuidar de Deus para que não houvesse aquela idolatria, aquele lugar do túmulo de Moisés ele fosse adorado, né? Fosse idolatrado, porque idolatria. Eu achei muito interessante no versículo 26, quando Deus diz basta. Foi mais ou menos aquilo que aconteceu com aquela experiência de Paulo lá no Novo Testamento, na carta aos Coríntios, onde Paulo tem uma experiência importante. Ele foi levado até ao terceiro céu, teve visões com o Senhor, teria sido arrebatado, segundo ele registra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, foi até ao terceiro céu. Então ele viu coisas inefáveis e que não seguraria em contar aquilo, segundo ele. E ali ele foi tentado e um mensageiro de Satanás o esbofeteava
a fim de que ele não se exaltasse. É a narrativa do próprio Paulo, e ele diz que por 3 vezes ele orou ao Senhor para que se desviasse dele, aquele inimigo que estava tentando. Deus disse assim para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se manifesta, se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que me habite o poder de Deus. Eu achei muito interessante a comparação entre o momento que Moisés pede a graça de Deus para entrar em Canaã, e Deus diz basta, não me fala mais sobre isso. E quando Paulo busca Deus por 3 vezes para livrá-lo do inimigo que está ali, está muito fragilizado, e ele busca, e Deus diz para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas das vezes, em muitas fraquezas, coisas que nós não conquistamos, queremos tanto, mas é nesse momento que a graça de Deus é suficiente para nos dar força para vitórias posteriores. E a vitória principal na vida de Paulo, quanto na vida de Moisés, foi que eles estão com o Senhor, estão na glória com o Senhor. E Moisés não entrou, não transpôs o Jordão, não pisou na terra prometida, mas quando Jesus veio e ele se glorificou ali no monte, Moisés apareceu na terra prometida ali. Moisés, aquele momento da transfiguração de Jesus na presença de Pedro e de outros discípulos, Moisés e Elias apareceram ali, eles puderam contemplar a vitória na presença de Jesus naquele momento. Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, seu ministério, sua vida. Que Deus dê sabedoria do alto, sabedoria dele, dons do Espírito Santo de Deus, para que vocês continuem e perseverem nesses estudos, para que sejam aperfeiçoados, capacitados para toda boa obra do Senhor. Até a nossa próxima aula, vamos falar sobre os livros chamados livros históricos, que vai descrever, a partir do livro de Josué, a conquista da terra prometida. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.